Olá, paz do Senhor Jesus! Depois do desentendimento entre Paulo e Barnabé, Paulo escolheu a Silas e partiu. Chegando em Listra, encontrou Timóteo. Então Paulo circuncidou, pois todo sabia que o seu pai era grego. Estamos agora em Atos 16, verso 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Vamos lá. Aonde ele está? Em Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia. Como a lei judaica exigia o estabelecimento de uma sinagoga quando houvesse pelo menos 10 homens em uma comunidade, a ausência da sinagoga indicava que a população judaica era bem pequena. Verso 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Veja bem, o demônio daquela jovem falava a verdade, mas ele falava em tom de zombaria. E nós não sabemos ao certo o motivo de Paulo ter demorado tanto a expulsar o demônio. Talvez ele não quisesse expor a equipe missionária aos perigos daquelas pessoas que estavam ali. Verso 19. E, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Este foi o primeiro conflito de Paulo com os oficiais romanos. A partir daí, verso 23. E havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. 1 minuto para a nossa meditação. Paulo e Silas se alegravam diante das terríveis circunstâncias que estavam enfrentando. Posteriormente, de dentro de outra cela de prisão, respondendo à igreja fundada por ele, nesta mesma cidade de Filipos, Paulo recomenda assim:
regozijai-vos sempre no Senhor. E no verso 26, que diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e abriram todas as portas e foram soltas das prisões de todos. Isto aconteceu porque Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Este é o poder da adoração. Esta é uma grande lição para nós. Mesmo na prisão, mesmo no calabouço, adorar, orar, cantar hinos a Deus. Eu não sei o que é impossível a você. Eu sei que você crê no Senhor. Mas quando você mais precisar, lembre-se disso. Amém?